Olá a todos, aqui é Jason Cisco e estamos ao vivo nesta quarta-feira. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por fazer parte da nossa transmissão da Prayer Nation, da nossa comunidade Prayer Nation. É sempre uma alegria e um prazer ter você conosco, não importa quando ou onde você esteja ouvindo ou assistindo. É a nossa celebração de quem Jesus é e as nossas orações coletivas, trabalhando juntas que tornam esta oportunidade tão dinâmica e transformadora aqui nas redes sociais para fazer a diferença no mundo. A oração é algo que você ama ou detesta, com base em uma coisa, resultados. E algo acontece quando temos pessoas conscientes de Deus, guiadas e cheias do Espírito, que estão transbordando e se unindo em unidade. Há algo nesse acordo, nessa sinergia, que cria um transbordamento e amplia nossa capacidade coletiva, assim como nossa capacidade local e, em última análise, nossa capacidade individual de sermos bem-sucedidos na oração. Deus não faz nada, a não ser em resposta a uma oração. Você não tem por que não pede. Ele disse que seu templo seria uma casa de oração para todas as nações. É o portal, é o lugar onde interagimos. É esse solo que foi santificado, onde pessoas que estão quebradas, machucadas, feridas, cheias de fracassos, repletas de todo tipo de dificuldade em suas vidas, podem vir e apresentar suas necessidades, apresentar suas intercessões para falar com o Deus Todo-Poderoso e encontrar graça para ajudar no momento da necessidade. Venha com ousadia diante desse trono de Deus. E assim como aquilo era fisicamente um templo, agora a igreja se tornou uma casa espiritual, edificada como uma habitação santa para Deus, na qual o Espírito de Deus habita, não mais atrás de um véu, mas agora habita nos corações dos seres humanos. Uau, que privilégio e que honra! E assim, onde 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ele está no meio de nós. E isso cria uma sensação tão palpável de céu na terra, uma presença acessível de Deus, um verdadeiro acesso a todas as promessas e recursos do reino. E é sobre isso que nós somos aqui na Prayer Nation. Então, queremos avançar a agenda de Deus e queremos vê-la se manifestar em nossas vidas pessoais. Queremos vê-la se manifestar em nossas igrejas, queremos vê-la se manifestar em nossas cidades e, em última análise, queremos ver esse movimento global onde a igreja global possa se unir para alcançar as cidades mais influentes do mundo com o Evangelho de Jesus Cristo nesta década. Essas cidades alfa ao redor do mundo, esses grandes centros de população, poder e recursos, quando transbordarem com a visitação do Espírito Santo, quando transbordarem com a unção de Deus, quando houver homens e mulheres alfa, orando nessas cidades, derrubando fortalezas e começarmos a ver multidões chegando, isso se espalhará para todas as outras cidades, nas regiões ao redor do mundo. E veremos em nossa vida um derramamento do Espírito Santo, que fará Azusa Street parecer pequeno, que será maior do que qualquer movimento que já aconteceu na história do mundo. Há mais pessoas vivas agora do que já viveram em toda a história do mundo somadas. E por isso Deus precisa fazer algo grandioso nesta colheita final, algo além de tudo o que já aconteceu antes, por causa da enorme quantidade de pessoas. Então, obrigado por fazer parte. Obrigado por estar no círculo interno. Obrigado por ser a ponta da lança. Obrigado pela sua paixão. Obrigado pela sua tenacidade. E obrigado pela sua constância. Agora gostaria de convidar você a orar comigo neste momento, enquanto nos colocamos nesse centro divino, nesses 4 pilares das dimensões superiores.
o centro de um só Deus, a única emoção do amor, o agora eterno e o aqui infinito. É nesse momento que entramos nessa sinergia do Espírito, quando alcançamos aquele tempo de foco elevado, em que tudo está nesse estado de fluxo no Espírito, onde estamos completamente engajados. Esse é o nosso objetivo: sair do átrio exterior para o átrio interior e, ali diante do trono de Deus, poder tratar dos assuntos com Deus e cumprir a sua vontade na terra. Não há realização maior do que estar na presença de Deus, né? Amar e ser amado por Ele. E não existe alegria maior do que poder ver a vontade de Deus se manifestar na terra. Então vamos orar juntos, enquanto trazemos esses elementos da cruz, esse alinhamento perfeito com Deus e depois esse ritmo perfeito uns com os outros. Vamos orar juntos. Pai, sabe, nós nos achegamos a Ti hoje e Te agradecemos pelo Teu povo em todo o mundo. Agradecemos pelo Teu povo em todos os continentes, com cada grupo linguístico sendo representado. De cada linhagem, Tu disseste que haveria pessoas ao redor do trono adorando. E por isso sabemos que Tu estás separando esse remanescente de cada tribo, de cada língua, de cada povo, de cada cultura ao redor do mundo. E assim, Senhor Jesus, é um privilégio para nós reunir um remanescente aqui nas redes sociais. Sabemos que há milhões de pessoas que ainda não se conectaram com esta transmissão de oração, mas que Tu tens e com quem estás trabalhando, mas Te agradecemos, Senhor Jesus, por aqueles que estão representados, os milhões que estão representados aqui. Por todos estes por quem oramos, todos estes a quem estamos conectados, através das nossas muitas redes ao redor do mundo. Agradecemos-Te, Pai, por cada líder do Ministério Quíntuplo, cada apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Agradecemos-Te, Senhor, por cada ganhador de almas, por cada discípulo que está fazendo um discípulo. Agradecemos-Te, Pai, por cada intercessor. Agradecemos-Te, Senhor Jesus, pelos santos de Deus ao redor do mundo, que estão coletivamente ouvindo a Tua voz e sendo treinados, desenvolvidos e amadurecidos, para que, ó Deus, Tu possas avançar o Teu reino, e isso possa ser feito, ó Deus, de uma forma que nunca vimos antes, uma aceleração da Tua vontade e uma motivação dentro do Teu povo. Uma graça em cascata, que é graça sobre graça, até transbordar. Pai, Te agradecemos por tudo isso hoje. Agradecemos-Te pelo Calvário, pelo que Tu conquistaste na cruz. Agradecemos-Te pelo Teu sepultamento, pelo que Ele representa, pelo que Ele liberou e destravou. Agradecemos-Te pelo Teu poder de ressurreição e porque sentimos, ó Deus, esse poder vivendo, operando e sendo testemunhado na terra ainda hoje, além de uma forma de piedade que nega o poder. Sabemos, ó Deus, que a nossa fé não está firmada na sabedoria dos homens, mas sim nesse poder de Deus. E assim, Senhor Jesus, verifica, confirma, autentica novamente o testemunho do verdadeiro Evangelho por meio de sinais, maravilhas e milagres. E Te agradecemos, Pai, pela Tua ascensão, porque agora Tu vives eternamente para interceder por nós. Agora Tu estás à direita, cheio de toda a majestade e poder. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque agora nos enviaste e, como diz a Escritura, assim como Ele é, nós também somos neste mundo. Que de acordo com o Teu estado atual de glória, agora operamos como o Teu corpo coletivo na terra. Tu sendo a cabeça, nós sendo o corpo, e tudo está debaixo dos Teus pés, portanto, está debaixo dos nossos pés. E nós Te exaltamos hoje. Nós Te exaltamos hoje e Te agradecemos por isso. Te agradecemos pelo transbordar do Espírito. Agora vamos orar com o Espírito, a alma e o corpo para entrar nesse fluxo, para que nada fique oculto, para que nada nos restrinja, para que não haja limitações à Tua obra em nossas vidas.
Nós rendemos nossa carne e as obras da carne e oramos para que as obras da carne sejam crucificadas hoje. Pois, como Paulo disse, estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Ele disse, eu morro diariamente. Ele disse, o homem exterior se corrompe a cada dia, mas o homem interior se renova continuamente. Então, Senhor Jesus, nós morremos para esse homem mais exterior. Nós morremos para essa consciência do mundo, para essa consciência do pecado. Nós morremos, ó Deus, para os desejos da nossa carne. E te agradecemos, Pai, hoje, porque podemos andar no Espírito e não satisfazer os desejos da carne. Então, Senhor, apresentamos nossos corpos como sacrifício vivo e oramos, ao invés disso, para que Tu brilhes através do nosso rosto, que Tu toques através de nossas mãos, que Tu fales através das nossas palavras, que possamos ouvir com Teus ouvidos, que possamos até mesmo provar, tocar, sentir e cheirar. Ó Deus, que todos os nossos sentidos estejam vendo e ouvindo. Ó Deus, que tudo seja santificado ao Senhor, pois assim como temos entradas, inputs do mundo natural, e elas nos ensinam, ó Deus, tantas coisas. Então, Senhor, que essas entradas agora estejam em nosso homem espiritual, para que no Espírito possamos andar contigo ante todos os dias. Assim, Senhor, dedicamos nosso espírito, nossa alma e nosso corpo a Ti, para que nosso espírito seja santificado, nosso corpo seja submetido e agora, Senhor, nossa alma é Tua. Que Tu nos renoves no espírito da nossa mente, segundo a imagem daquele que nos criou, para que hoje, em nome de Jesus, todo pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo, que possamos derrubar tudo o que se exalta, que não haja orgulho da vida, que não haja orgulho dentro de nós. Ó Deus, que todo pensamento teimoso, toda rebelião, tudo o que é independente e separado de Ti, seja submetido em nome de Jesus. Que toda emoção seja sujeita àquela única emoção do amor e que a nossa vontade seja unida à Tua vontade. Não apenas a nossa vontade é rendida, mas também está alinhada. E nesse alinhamento, ó Deus, temos esse novo fluxo de conhecimento revelado da mente de Cristo, para que possamos ter o próprio coração de Deus, para que amemos o que Tu amas, para que sejamos motivados pelo que Te motiva, e para que a Tua vontade seja acelerada, porque não apenas estamos submetidos à Tua vontade, não apenas nos alinhamos com a Tua vontade, mas também buscamos ativamente a Tua vontade. Eu oro em nome de Jesus, fortalece a minha vontade para ser obediente hoje em nome de Jesus. Permita-me operar não em autoconsciência, mas em consciência de Deus, e que todo dom espiritual flua, e que todo fruto do Espírito esteja presente, ó Deus. Que os 7 Espíritos de Deus atuem dentro da igreja e que sejam a nossa governança. Que sejam essas coisas que se sobreponham a todas as outras. O Espírito do Senhor Deus, a unção, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e o temor do Senhor. Agora, vamos orar juntos pela armadura completa de Deus. Cingimos os nossos lombos com a verdade. Tomamos a couraça da justiça. Os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação. A espada do Espírito, que é a palavra rema de Deus. Você já consegue sentir o fluir? Se você consegue sentir isso, quero que me dê um grande joinha ou um amém. Se você já está sentindo o poder de Deus, se já está animado para se conectar com seus irmãos e irmãs da nação de oração, vamos aplaudir ao Senhor. Vamos dar louvor a Ele hoje e vamos colocar um amém, um glória a Deus ou um joinha aí para que todos vejam que você está sentindo isso. Quem sabe um coração. Hoje para mostrar que o Espírito de Deus já está enchendo o seu ambiente e você está animado para fazer parte da nação de oração hoje. Bem, eu quero agradecer pela sua compreensão enquanto estivemos nas montanhas por algumas semanas orando. E, claro, toda vez que você
se afasta, isso nem sempre garante que será sem dramas. Houve alguns contratempos em nossa igreja local, mas o Senhor nos ajudou a lidar com isso e somos gratos por isso. Mas ainda mais, somos gratos pela oportunidade de descansar na presença de Deus. Então, vou compartilhar com vocês um breve insight do que o Senhor nos mostrou enquanto estávamos fora. A primeira coisa que o Senhor me mostrou foi quando eu estava literalmente colocando as malas no carro para ir ao aeroporto. Depois da Páscoa, estávamos exaustos. E então acho que por estar tão cansado, acabei pegando uma leve infecção sinusal. Então, precisei tomar alguns antibióticos. Eu estava cansado, mas estava determinado a me recuperar com uma vista para as montanhas, em vez de simplesmente ficar em casa por mais alguns dias e remarcar meu voo. Então, o Senhor nos ajudou a chegar lá. Naquelas montanhas de Utah. E foi lindo. Comecei a me sentir melhor assim que cheguei lá, só de me afastar mentalmente e sentir aquilo. Mas o Senhor estava falando comigo desde o início, e a primeira coisa que Ele me disse foi: como você sabe que está em consciência de sala do trono, ou que tem operado e funcionado na sala do trono. Agora este é um fluxo de conhecimento por revelação, baseado no que o Senhor me disse. Quando entramos neste novo ano, então, se você é novo, está entrando na Prayer Nation, em 2025, eu dei a minha abertura, minhas declarações para este ano foram que iríamos entrar em Apocalipse capítulo 5. Que o 5, em 2025, dizia respeito àquela graça que Deus nos daria para funcionar na sala do trono. Que há 24 anciãos. Vemos esse estabelecimento. Em Apocalipse 4. E em 2024 vimos o estabelecimento daquela comunidade apostólica, daquela autoridade apostólica e governo espiritual. Foi isso que Deus estava preparando como base. Mas em 2025 vemos que há mais um nessa imagem. Se assenta naquele trono. 4 e 20 anciãos. Que se assenta naquele trono. E isso faz 25. Então, ao entrarmos neste segundo trimestre de 2025, temos estado nessa aventura, temos estado nessa expedição, temos estado nessa campanha para dizer: Deus, precisamos viver naquela sala do trono. Podemos ter função naquela sala do trono. Precisamos executar os negócios de Deus. Uma vez que a sala do trono está estabelecida, uma vez que entendemos o que ela é, uma vez que o governo está em seu lugar, então o que acontece? Então, vimos uma grande transição, tá? Este ano entrando na política americana com Trump assumindo o cargo novamente. E então, ao longo desta última uma semana, houve muitas eleições governamentais ao redor do mundo. Se quisermos apenas dar alguns exemplos, posso citar alguns aqui. A eleição presidencial da Romênia, segundo turno. Então, eles estavam realizando o primeiro turno das eleições presidenciais em 4 de maio, após a anulação da votação original em novembro de 2024. Devido a irregularidades processuais. Então, eles estavam voltando novamente e votando de novo. Agora temos Friedrich Merz, que deve ser empossado como o novo chanceler da Alemanha, em 6 de maio. Isso, foi ontem. E então ele estava fazendo uma viagem a Paris para estabelecer conexões com o presidente francês Emmanuel Macron. Então, França e Alemanha estão se conectando, se realinhando com um novo chanceler. E podemos continuar falando sobre a eleição de 28 de abril do primeiro-ministro canadense Mark Carney. E isso foi uma mudança. E ele está tentando se encontrar com Trump para mudar as tarifas, reduzi-las e, com sorte, fazê-las desaparecer. Também houve eleições australianas e singapurenses que aconteceram em 3 de maio.
tivemos uma eleição local acontecendo aqui em Pasadena, até mesmo no fim de semana de 3 de maio. Então, não houve um candidato claro eleito para prefeito. Então, haverá outra eleição em junho, mas esses são momentos de transição. Esses são momentos de transição que estão acontecendo, mas quero que você entenda hoje que não há transição no reino. Deus estabeleceu sua igreja. Ele colocou seu reino em funcionamento e nós já estamos atuando agora. A igreja precisa estar em um nível de maturidade suficiente. A igreja global deve ter uma governança apostólica e precisamos usar essa autoridade para trazer a vontade do reino de Deus no céu e trazer isso para a terra. Portanto, devemos nos assentar com Ele nos lugares celestiais. Como diz o livro de Efésios, ele nos fez assentar juntamente com ele. É isso que os 24 anciãos, essa é a visão dos 24 anciãos. É algo que estava acontecendo, que João viu. Isso estava em andamento. Ele viu isso. Obviamente era eternidade futura, mas havia algo que já estava estabelecido no presente. Ele estava andando naquela nova Jerusalém e a medindo. Ela existe agora. Esses assentos existem agora. Ele estava vendo como eles funcionariam então, para que entendêssemos que esses assentos estão disponíveis agora. E nós temos que operar e funcionar neles, assim como os 7 castiçais de ouro estavam operando naquela época. E aquelas igrejas já não existem mais. Elas foram destacadas naquela época para que entendêssemos que esses mesmos ofícios, essas mesmas posições de autoridade global das igrejas na menorá de Deus estariam disponíveis para as gerações futuras. E nós estamos falando sobre isso agora. Então, unimos passado, presente e futuro. No livro do Apocalipse. E isso vem através da revelação de Jesus Cristo. Não foi isso a primeira coisa que ele disse? Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Ele não disse a João em Apocalipse 1, eu sou o Alfa e o Ômega. Ele está nos dizendo de forma muito clara que esta é a revelação de Jesus Cristo, que podemos extrair de todas essas referências do Antigo Testamento que estão sendo cumpridas, enxergando a realidade atual de Deus agindo em sua igreja e também vendo o que está por vir no futuro. Portanto, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, novamente, voltando à pergunta, como você sabe que está operando na sala do trono? Essa era a pergunta. E ela veio em resposta a uma oração que eu estava fazendo, porque por semanas eu vinha ouvindo uma voz implacável de acusação. Era um fluxo constante bombardeando a minha mente. Eu não sei se vocês também sentiram a mesma coisa. Mas eu sentia que algo devia estar errado. E ainda assim, o Espírito Santo me disse, é assim que você sabe que tem operado na sala do trono, porque ele acusa o acusador dos irmãos, acusa os santos dia e noite. Então vamos dar uma olhada nesse texto. Por um momento em Apocalipse, capítulo 13. Em Apocalipse 13, diz, e foi-lhe dado poder para fazer guerra aos santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. É isso que está escrito aqui no capítulo 13. Mas se voltarmos um pouco, deixe-me voltar mais uma vez. No versículo 7 do capítulo 12, e houve guerra no céu, que Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, mas não prevaleceram, nem mais se achou o seu lugar no céu. Então, tudo o que foi recebido ou alcançado no capítulo 13 só aconteceu depois que uma grande vitória foi conquistada no céu. E assim, os santos de Deus,
os santos de Deus prevaleceram, assistir, e ouvi uma grande voz no céu dizendo: agora chegou a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o que os acusava diante do nosso Deus de dia e de noite. Então ele diz que houve uma guerra que aconteceu no céu, no capítulo 12. Então, quando você chega ao capítulo 13, a besta saindo do mar e blasfêmia e o dragão abrindo a boca, todas essas coisas, essas coisas são o resultado de uma guerra que já foi vencida. E assim, nós estamos do lado vencedor. É aquele velho ditado: eu olhei o final do livro e nós vencemos. Sim. E houve guerra no céu, e o dragão perdeu. Então, aconteça o que acontecer na terra depois, ele já foi derrotado no céu. Já houve uma vitória. Então, nós sabemos que em um futuro próximo é quando essa palavra profética vai se cumprir. Então, agora, a Bíblia diz que é isso que está acontecendo. O acusador dos nossos irmãos foi lançado para baixo. Então ele nos acusa diante de Deus dia e noite. Mas o que mais nós ouvimos? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então eu quero acrescentar algo a isso. O que o Senhor me disse foi: você está vivendo na realidade da sala do trono, porque é isso que o acusador está fazendo. Então eu disse: ok, Senhor, se eu posso ouvir a voz do acusador, posso ouvir as outras vozes? Existe a voz do nosso advogado. Se alguém pecar, diz a Bíblia, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então eu quero ouvir a voz do meu advogado e eu quero ouvir a voz da palavra do nosso testemunho e quero conhecer o poder do sangue do Cordeiro. E então eu simplesmente comecei a orar sobre isso. E foi nessas orações que senti uma mudança e uma transição para ouvir algo diferente. A segunda coisa que o Senhor me mostrou, e eu nunca tinha visto isso antes, eu nunca tinha visto o espírito do caranguejo antes. O Senhor me mostrou que o devorador do aumento, o devorador financeiro do aumento, se manifestava, pelo menos aqui, em um contexto local, como um caranguejo. Como algo que estava tirando, roubando, puxando. Era um espírito impuro. Caranguejos são impuros de acordo com a lei. Um espírito, e ele se move para frente e para trás. Ele não consegue avançar corretamente se você se mover. Se ele vai para frente, tem que fazer isso de lado. Ele tem uma carapaça dura, se esconde nas sombras. O Senhor me mostrou um grande bastão, descendo e esmagando isso. Ele diz: isso precisa ser destruído, de cima para baixo. Você não pode se aproximar dessa coisa e derrotá-la. Se você colocar caranguejos em um balde, eles puxam uns aos outros para baixo. Então, esse é o espírito de pobreza, que continua te puxando para baixo, onde você nunca consegue ter crescimento. Você nunca consegue. Você tenta sair e outra pessoa te puxa para baixo. Então, isso precisa ser feito de cima, não pelos lados. E assim, eu sabia que o Senhor estava me dizendo que precisávamos fazer uma guerra espiritual nisso, mas Ele já estava me mostrando a vitória. A terceira coisa que o Senhor me mostrou foi que a montanha estava em um lugar de descanso. Depois que a temporada de esqui termina, não há ninguém lá em cima. Eles apenas fazem reparos na montanha, apenas trabalham com a terra, mas a montanha descansava. E o Senhor me disse: você pode descansar e eu te trago aqui para este momento, durante este tempo. Porque é um tempo de descanso. E assim a montanha descansava. Você pode sentir o descanso da montanha. E você pode entrar no meu descanso. E isso foi algo lindo. Poder entrar nesse descanso de Deus. A quarta coisa que o Senhor disse foi: eu falo com você de acordo com seus motivos. E eu fiz um pequeno vídeo sobre isso quando estava lá, se você quiser voltar e assistir. É um vídeo curto sobre propósito, que diz que se você tem propósito, Deus vai falar com você sobre propósito.
Se você ainda não conhece o seu propósito, ele vai tentar despertar você para entrar no propósito que ele tem para você. Porque você está parado à toa? É hora de entrar na colheita. Então, se você não está envolvido em intercessão agora, é porque você perdeu o seu senso de propósito, perdeu sua identidade, não está ciente do seu chamado ou sua carne ficou apática e você acabou escorregando para uma consciência mundana ou autoconsciência. Então hoje nós nos reengajamos, nos lembramos para que não importa o que façamos ou para onde vamos, seja nas férias, no trabalho, no nosso tempo de lazer ou com a família, tem que haver um reacender constante dessa chama e uma renovação da nossa identidade espiritual. Quando nos afastamos, isso ajuda a cristalizá-la. Não deixa mais confuso. Pelo contrário, ajuda a cristalizar. É apenas um momento para recalibrarmos a nós mesmos e recuperarmos nossa virtude. Então, obrigado por orarem por nós enquanto estávamos fora e realmente nos sentimos mais focados, mais determinados do que nunca a cumprir a vontade de Deus e o seu reino. Então, quero voltar a falar sobre o que está acontecendo no mundo neste momento. Eu senti isso hoje, que havia uma fome profunda e um desejo entre o corpo de Cristo por uma palavra para o agora, para dizer o que é, qual é a nossa direção. Eu sinto essa sensação de que não sabemos onde estamos neste momento, que há uma espécie de pausa ou lacuna, e as pessoas estão apenas dizendo, me diga o que Deus está dizendo. Você está sintonizando esta transmissão hoje para descobrir o que Deus está dizendo. Se esse é o seu caso agora, se você está dizendo, eu talvez esteja ouvindo Deus, nas pequenas coisas, mas para saber realmente onde estamos, estou um pouco vago. Se esse é você agora, quero que pare comigo e vamos orar juntos e eu vou falar conforme o Senhor direcionar e guiar, e trazer mais algumas compreensões de por que nos sentimos assim e para que possamos obter um pouco dessa clareza. Mas antes de entrarmos nisso, quero que você peça isso a Deus, quero que você abra o seu espírito, quero que você ore por sabedoria agora mesmo. Esse vácuo de poder global que está acontecendo com essas mudanças globais que estão acontecendo, é que sempre há rodas girando que nos ajudam a entrar na vontade de Deus, engrenagens da vontade de Deus. Então vamos nos alinhar e novamente juntos e orar sobre isso. Pai, nós nos achegamos a Ti agora, em nome de Jesus, e pedimos que nos dês ouvidos para ouvir. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, precisamos ouvir individualmente, para que as igrejas coletivamente possam ouvir. Pedimos a Ti, Pai, agora mesmo, desperta-nos para ouvir. Desperta-nos, ó Deus, para entender. Remove os pontos cegos. Remove, Senhor Jesus, as coisas que têm nos distraído. E ajuda-nos, ó Senhor Jesus, a chegar a esse lugar de acerto de contas no Espírito. Tore karahash mihilikal, zurotoko remanche takalia mandrosoko yembra takasayanda. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos e nos ajude a enxergar em nome de Jesus. Quero direcionar você agora, se puder, por um momento, ao livro de Segundo Reis. E estamos nos preparando para ir para nosso segundo componente de hoje, mas ele se sobrepõe. Sabemos que o Vaticano acabou de se fechar para o seu processo de escolha de um Papa, e isso, dentro da Capela Sistina, esse momento de descobrir quem irá liderar a Igreja Católica, esse tempo cerimonioso em que aparentemente a vontade de Deus
está sendo decidida através do voto dos cardeais, dos 120 cardeais. Este é mais um passo em direção à globalização do catolicismo. Está-se vendo Roma dar o próximo passo em sua evolução, em sua ideologia, na qual eles vão estar mais woke do que jamais estiveram. Você verá que eles serão mais inclusivos do que jamais foram. Você verá que o Papa Francisco, nós pensávamos que seria o liberal, mas acho que o que sairá disso neste conclave, enquanto eles se reúnem para decidir, poderemos ver uma entre aspas, Papa mais conservador emergir. Mas acredito que será apenas um manto para eles fazerem mudanças enormes e abrangentes em sua arquitetura social, seus princípios de como eles lidam com a cultura e seu apelo para a próxima geração. Eles querem atrair a próxima geração de católicos. Eles querem alcançar esta geração, apelar com uma mensagem de, entre aspas, esperança e amor de Cristo. E por isso você verá muito mais apoio aos gays, apoio às lésbicas, apoio ao tratamento dos marginalizados e à vitimização de pessoas transgênero. Você verá muito disso. Que está surgindo, que vai surgir no futuro deles. Em Roma. Mas o que isso significa para o corpo de Cristo? O que isso significa? Precisamos ser claros. Precisamos ser fortes. Precisamos ser capazes de caminhar nessa corda bamba, de sermos, ao mesmo tempo, relevantes para as pessoas com quem conversamos. E isso significa responder às perguntas que elas estão fazendo, mas também precisamos ser relevantes no espírito, estar atualizados no espírito. O que Deus está dizendo? Então, há uma batalha acontecendo agora. Há uma batalha porque o motivo de haver uma batalha tão grande é que parte desse reinício, o que o Senhor me disse, é que o que aconteceu na Covid não foi apenas algo de curto prazo, mas foi literalmente um anúncio dos elites globais para todos que estavam ouvindo e para aqueles que conseguiam seguir as pistas e entender para onde isso estava levando. Foi um sinal claro de entre aspas, reinício global. Agora, muitas pessoas pensaram que já lidamos com isso, que já resolvemos essa questão, que já tiramos tudo o que podíamos do reinício global e que realmente não há mais nada a ser discutido sobre isso. O que o Senhor me mostrou é que isso também foi previsto. Eles esperavam que haveria alguns que anunciariam isso, que todos se uniriam de alguma forma para tentar trazer unidade, porque os elites globais não estão unidos. As facções globais ainda existem. A mentalidade globalista é algo que todos eles compartilham, mas ainda não foi decidido quem vai liderar. E, portanto, há várias forças na comunidade global que ainda estão disputando essas posições de poder e, internamente, está ocorrendo uma reestruturação. Então, aqueles dos círculos mais internos, cujos nomes não conhecemos e nunca iremos encontrar, e não, talvez conheçamos alguns, mas nunca reconheceríamos todos os cargos, a menos que quisessem que soubéssemos quem são. A Fênix, sabe? Ou seja lá como eles se chamam, esses diferentes grupos que eles representam e esses quadrantes que eles estabeleceram no ambiente de bruxaria da elite global, e por aí vai. Ok. Sim. Alguns estão em transição, outros permanecem os mesmos e podemos ver rostos como o de George Soros, e ele pode ser um daqueles que está saindo de cena entre as elites globais nos bastidores, mas há tanta coisa acontecendo ali que, a menos que o Espírito Santo nos mostre, não saberíamos.
Agora, isso faz parte da reviravolta. Mas esse reset global foi muito planejado e tinha a intenção de enviar um sinal de que estamos mudando todo o fluxo, e esse era o objetivo deles. Eles precisam criar uma amnésia global. Eu quase coloquei isso como um dos meus títulos hoje. Amnésia on global. O que isso significa? O reset é para bloquear coisas, tirar coisas da consciência global, nos afastar tanto do nosso antigo senso do que era normal, que simplesmente dizemos, aqueles dias se foram. E junto com eles, os valores e os sistemas de apoio também seriam severamente atacados. Então, isso tiraria a estrutura que sustenta a família tradicional, que sustenta os governos nacionais, que sustenta a independência e a liberdade de expressão, a propriedade privada, as moedas nacionais. Todas essas coisas precisam ser desestabilizadas. Essas moedas nacionais, precisam ser abaladas. Eles precisam criar uma infraestrutura global. Então, com a vacina, independentemente de você concordar ou não com a vacina, estava sendo criado um sistema de entrega. O motivo da urgência em torno da vacina era usar a pandemia para desestabilizar o mundo, de modo que, na pressa de voltar a um novo normal, eles gastariam o que fosse necessário. Eles suspenderiam qualquer atividade comercial por tempo suficiente para eliminar os pequenos, formar conglomerados de grandes empresas e, então, injetar dinheiro do governo nessas empresas, para que todos cooperassem e todos os participantes se unissem, subissem ao mesmo palco e trabalhassem juntos, forçando-os a tentar decidir quem vai liderar. Essas decisões não foram todas tomadas, mas muitas delas foram feitas nesses últimos 4 ou 5 anos. Então, agora, com o que estamos lidando? Eles estão agora entrando na próxima etapa do plano, que é o fato de termos esquecido tantas coisas. Existe um distanciamento corporativo, um distanciamento global, um distanciamento nacional, e agora temos novos rostos, novos líderes, e todos estamos cheios de esperança. E estamos dizendo, estou disposto a fazer qualquer trabalho, seja como for, para que isso aconteça. E assim, com Trump no cargo, seu papel principal, ele tem sido um papel de GU, que é desmontar todas essas agendas liberais e drenar entre aspas, drenar o pântano e acabar com todo esse wokeísmo, trazendo-nos de volta ao bom senso na governança. Todos estão gratos por isso na direita, né? E especialmente a direita cristã está muito agradecida por isso. E eles oraram para que ele chegasse ao cargo. Agora, os primeiros 100 dias dele já se passaram. E ele já realizou muitas coisas. E agora estamos tipo, o que fazemos agora? Há esse desânimo porque tudo estava centrado apenas em garantir que algo não acontecesse, em barrar algo, impedir essa agenda woke, acabar com o reset global, retomar nossa soberania nacional, América em primeiro lugar. E isso está criando um tipo de efeito dominó com as tarifas e todas essas outras nações, retaliando contra os Estados Unidos e mudando todo o panorama econômico global do mundo. Isso colocou um sistema de choque nas negociações, e deixou tudo em fluxo novamente. Esse deixar as coisas em fluxo novamente faz parte da agenda global, pois você não pode colocar algo novo até que algo antigo seja retirado. Então, a desestabilização ocorre por meio de crises econômicas, guerras, e é feita através de tratados e negociações, pela mudança das bases de poder e pela troca de diferentes pessoas dentro e fora do governo. Então, com essa desestabilização, o que aconteceu foi que muitas pessoas passaram a se orientar pelo que está acontecendo no mundo. E a igreja ainda tem sido reativa demais.
Nós somos reativos demais. Agora, com esse novo fluxo da Igreja Católica Romana, eles esperam redefinir a narrativa e fazer com que todos esqueçam toda a corrupção da Igreja Católica. Agora a Igreja Católica se reinventou. Precisamos entender que isso também faz parte de uma agenda global. Então, igreja, não podemos dormir agora. Não podemos simplesmente dizer, está tudo bem. Precisamos agir e funcionar com clareza e devemos construir nossos alicerces, construir nosso impulso, construir nossas equipes. Precisamos avançar. Enquanto essas coisas estão em constante mudança, deve haver certeza na igreja. Os 24 anciãos, era isso que Deus queria estabelecer no ano passado. Estrutura apostólica, redes apostólicas, o ministério quíntuplo, equipes de pessoas se unindo. E então, como o Senhor me mostrou, os círculos começando a se sobrepor. Redes apostólicas ajudando outras redes apostólicas, apóstolos trabalhando juntos, igrejas trabalhando juntas, intercessores trabalhando juntos. O motivo pelo qual essas conferências de oração são tão poderosas é porque estão unindo regiões, assim como esses eventos do Ministério Quíntuplo e que estão acontecendo pelos Estados Unidos e agora se tornando globais este ano e no próximo. Do que se trata isso? Trata-se de estabelecer uma comunidade de parceiros onde não estamos isolados e trabalhando sozinhos, confiando uns nos outros, renovando essa confiança e alcançando a maturidade. E assim, Deus quer nos mover da visitação para a transformação até a multiplicação. Quero que você pare por um minuto agora. Quero que você agradeça ao Senhor, porque há mais clareza, há mais entendimento e que nós estamos recebendo respostas hoje e estamos recebendo confirmações hoje. Pai, obrigado porque o Senhor está trazendo clareza para nós sobre onde estamos e sobre a importância dessas estruturas para que possamos executar a Tua vontade, para que possamos cumprir o Teu propósito, para que possamos amar as pessoas, para que possamos curar, para que possamos restaurar, para que possamos renovar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Agora, eu quero que você vá comigo para segundo o Reis 4. E há uma história sobre uma mulher sunamita que era estéril. Ela era uma grande mulher, mas era estéril. E ela abriu espaço para o profeta Eliseu. É isso que Deus tem feito. Isso é um olhar para trás sobre a igreja global. A igreja global tem sido uma grande mulher que foi estabelecida. Houve uma definição clara do que estava faltando. A igreja tem sido estéril. Então, houve um período de desenvolvimento de grandeza, que precede um grande avivamento e uma grande colheita. Billy Cole costumava falar sobre como muitas pessoas recebiam o Espírito Santo, mas as igrejas não estavam preparadas para cuidar delas. E ele dizia, então, nós teríamos muitos bebês, ele dizia, mas isso mataria a mãe. Ele dizia, ou quase mataria a mãe, porque ela não conseguia cuidar de todas essas pessoas e as igrejas simplesmente implodiriam com a pressão. Ele dizia, então, eu tive que passar mais tempo ajudando a preparar a mãe do que realmente colhendo. E ele dizia, isso reduziu minha colheita pela metade. Ele dizia, mas as igrejas ficaram mais saudáveis. Então, Deus sempre quis nos dar colheitas abundantes. Mas a questão sempre foi preparar a igreja. A igreja precisa ser transformada, precisa chegar à maturidade, precisa ser forte. Deus está colocando esse aço na igreja agora. Enquanto ainda estamos em idade de gerar filhos, Ele está levantando, havia essa grande mulher, e essa grande mulher sabia e foi atraída por Eliseu, essa unção de porção dobrada, e ela disse, eu vou alimentar o profeta,
Então, esse tem sido o próximo estágio. Deus, ao desenvolver a igreja e preparar a igreja global, nos ensinou a respeitar o profético. Ele nos ensinou a respeitar o ministério apostólico. Ele nos ensinou a não ter medo, mas a abraçá-lo. Então, com o tempo, ela não só diz, vamos tornar isso um hábito, nos conectar com o profético. Vamos criar um espaço dentro. Então, essa é uma próxima iteração. Primeiro, entendemos a importância do profético. Agora estamos criando um espaço para isso, para que possa fazer parte da nossa igreja. Muitas igrejas estão criando diagramas do ministério quíntuplo, colocando fotos de quem é o apóstolo deles, quem é o profeta, quem é o principal evangelista, a equipe pastoral, os professores, tudo isso eles estão tentando organizar e identificar. Muitas igrejas novas estão surgindo e construindo isso. O bispo Art Wilson falou sobre como, quando estava tentando estabelecer uma igreja, o Senhor falou com ele para trazer o ministério quíntuplo e que isso o ajudaria a realizar o que ele não conseguiria sozinho, mas trabalhando em equipe. E foi assim que ele plantou 5 igrejas na região metropolitana de Detroit. Então, é claro, sabemos sobre a igreja que está nas Nações Unidas, que foi fundada lá. Então, um trabalho verdadeiramente apostólico, sendo um apóstolo, ele ainda assim não tentou fazer tudo sozinho. Ele trouxe uma equipe. Então eu acho que é isso que estamos fazendo, estamos criando espaço. Deus tem falado essa palavra para nós no Light Your Match. Há uma profecia linda que compartilhamos sobre esse grande mover do Espírito Santo que está vindo nestes últimos dias. E o resumo era que, ao final, o anjo do Senhor que visitou esse intercessor disse, crie espaço, dê mais lugar a Deus, é isso que Ele quer. Então, ao criar esse espaço, eles colocaram um banco, uma mesa, um castiçal e uma cama ali para o homem de Deus. E então, agora o profeta diz, o que ela quer, o que ela precisa. Ele disse, ela precisa de um filho, o marido dela é velho e ela não tem filhos, né? Algo precisa acontecer, ela ainda não passou da idade de ter filhos, mas o marido dela está bem no limite. Então algo precisa acontecer, há uma urgência. Começamos a sentir essa urgência assim que a estrutura é criada. Começamos a sentir que isso tem sido um desejo de longa data. Por este tempo, segundo o tempo da vida, tu abraçarás um filho. Versículo 16. Ela diz, não minta para mim, não me deixe empolgada com isso. Isso tem sido uma luta para nós. Ouvimos uma palavra do Senhor, mas não queremos que as pessoas apenas criem expectativas. Não venha só me empolgar e falar sobre um avivamento, ou falar sobre uma colheita, ou falar sobre uma visitação, ou falar sobre um ventre sendo preenchido que estava estéril. Não me fale sobre isso se você está só tentando me animar. Não. Eu não quero que alguém venha me empolgar só para pregar o que eu acho, ou o que você acha que eu preciso ouvir. Mas certamente aconteceu como o homem de Deus disse. Ela concebeu e deu à luz um filho. Agora, esse filho cresceu e fez parte do... A Bíblia diz, aconteceu que certo dia ele saiu ao encontro de seu pai aos ceifeiros. Então aconteceu, caiu na colheita. É disso que estamos falando agora. Queremos isso, essa grande colheita sendo reunida. E então o filho nasceu para seu pai e agora, tentando fazer essa conexão geracional entre pai e filho, algo sendo passado, adiante e agora. O quê? O que acontece? Minha cabeça, algo acontece. Há um ataque, é um aneurisma, é um tumor cerebral. Não sabemos o que é, mas algo que causou um dano severo à sua cabeça, ou que ele estava sentindo em sua cabeça. E o pai simplesmente diz, coloque-o nos braços da mãe, leve-o para a mãe. Então, o que ela fez? O que ela faz? Ela vai até aquele espaço que foi criado para o homem de Deus e coloca aquele corpo morto lá. E ele morreu ao meio-dia, no auge do dia,
quando a luz era mais forte, quando não havia sombra. O oposto, exato do que ela queria, foi o que aconteceu. Essa contradição, esse paradoxo. Então ela o coloca naquela cama e diz: vou ver aquele homem de Deus. Vou montar e ir até ele. Agora, o que eu quero que você veja aqui, o que eu quero que você veja aqui é que, quando ela chega ao homem de Deus, no versículo 27, ela agarrou-se aos pés dele, mas Geazi se aproximou para afastá-la, e o homem de Deus disse: deixe-a, sua alma está angustiada dentro dela. E o Senhor escondeu isso de mim e não me revelou. Então havia algo que o profeta, não era que ele faltasse sensibilidade, mas sim que Deus havia escondido isso dele e não lhe contou. Então quero que você perceba aqui que havia algo acontecendo naquele vale com essa mulher que já não era mais estéril, que agora tinha um filho prometido, que estava justamente chegando à idade em que esse filho começaria a executar a vontade do pai. Ele estava apenas ficando velho o suficiente para dar continuidade ao legado e à responsabilidade, indo para os campos. E isso é sabotado. Esta é a batalha. Neste exato momento, é aqui que estamos agora. E então estamos dizendo: Deus, o que está acontecendo? Eu não entendo. Parece que de repente tudo parou. Achei que este era o nosso grande momento. Achei que este era o nosso tempo de revelação. Achei que este era o nosso tempo de colheita. Achei que era para avançarmos. Achei que as gerações estavam aqui, que o Senhor as havia levantado. O que está acontecendo? Algo parou tudo e passamos de um momento incrível para agora eu estar pensando em um funeral. E parece que tudo foi interrompido e está morto. O profeta não sabe, porque Deus escondeu isso dele. O Senhor me mostrou isso há algum tempo, que havia certas coisas que ele não queria que eu soubesse até o momento certo. Há momentos em que Deus nos impede de ver certas coisas. Quando Deus não nos fala sobre determinados assuntos. E o inimigo vai trazer aquela voz de acusação e dizer: tem algo errado com você. Você perdeu sua sensibilidade. Você não está ouvindo a Deus. E ele vai tentar fazer você se sentir como se houvesse algo errado com você. Mas eu quero te dizer que existem temporadas em que a forma como as coisas chegam até nós, a forma como a informação é revelada para nós, muda. A maneira como isso chega até nós é importante. Esse tempo é importante. Volte agora e olhe para os versículos anteriores. O que essa mulher faz? Ela chama o marido e diz: peço-te, envia-me um dos moços e uma das jumentas para que eu possa correr até o homem de Deus e voltar. E ele disse: você não tem desculpa, não tem motivo, não é lua nova, não é sábado. E ela diz: tudo vai bem, vai ficar tudo bem. Então existem esses grandes momentos marcantes, luas novas e sábados que foram estabelecidos. Em outras palavras, princípios de longa data que Deus estabeleceu desde a fundação do mundo. Você sabe que a lua, o sol e as estrelas existem para tempos e para estações, para dias e anos, desde a fundação do mundo. É o relógio de Deus. E ele diz: este não é o relógio de Deus. Ela diz: este é o meu relógio, mas vai ficar tudo bem. Então quero que você entenda que às vezes acontecem coisas que são urgentes para nós. Elas não são necessariamente parte do relógio de Deus, mas o profético ainda está operando e ainda está funcionando aqui, só está funcionando de uma maneira diferente. Portanto, precisamos ser capazes de entender essas grandes coisas com as quais estamos
alinhados. Às vezes, Deus deixa em segundo plano o que Deus está fazendo atualmente, com urgência, localmente e pessoalmente. Porque não podemos permanecer nesses grandes fluxos de colheita. Se algo sabotou a nossa promessa, então eu acredito que agora tem havido muitas questões pessoais que têm acontecido. Tem havido muitas questões relacionadas à igreja local que têm acontecido. Eu sei que aqui nos últimos meses tivemos muitas questões pessoais. Enquanto a igreja tem passado a ter vários cultos, enquanto temos adotado novas mentalidades, enquanto estamos criando uma nova estrutura, enquanto toda essa energia está sendo direcionada para a multiplicação, tem havido muitas outras coisas que tivemos que administrar nos bastidores que não estavam em alinhamento, e Deus tem sido Deus. Tem trazido isso até nós e nos exposto a essas situações. Algumas dessas coisas estavam acontecendo há um tempo sem que soubéssemos, e Deus disse: eu não vou te contar tudo até que seja a hora de você lidar com isso, porque quero que você lide com isso de uma certa maneira. Assistir. Ok, ela selou o jumento, ou o burro, e disse ao seu servo: conduza e vá em frente. Não diminua o ritmo, a menos que eu te peça. E assim, ela foi e chegou até o homem de Deus, ao Monte Carmelo. E aconteceu que, quando o homem de Deus a viu de longe, disse: Geazi, eis ali vem aquela sunamita, corre ao encontro dela e pergunta: está tudo bem contigo? Está tudo bem com teu marido? Está tudo bem com a criança? Então Geazi corre. E o que ela diz? E ela respondeu: está tudo bem. Ela está falando com fé, vai ficar tudo bem. Para o marido. E depois, para Geazi, está tudo bem. Estou dizendo isso pela fé e somente pela fé. Em outras palavras, ela está dizendo: eu não estaria cavalgando e não estaria vindo ao homem de Deus se minha fé não estivesse envolvida. Eu não estaria vindo aqui se eu tivesse desistido desta estação de colheita e do meu filho prometido que morreu. Eu não estaria cavalgando desse jeito. Então, é importante primeiro estabelecer que está tudo bem e que tudo ficará bem. Esses termos, essa linguagem precisam ser estabelecidos antes que Deus abra os olhos do profeta. Deus escondeu isso, ele disse: eu não vi isso no espírito, porque eu precisava ouvir diretamente da mulher. Era necessário haver uma conexão relacional na transmissão da notícia. Eu precisava ouvir da mulher que a criança estava morta, mas precisava ouvir isso através da ótica da fé dela, e dela me responsabilizando pela palavra profética que já havia sido dada a ela. Então, quero que você entenda que parte do que chamamos de palavra atual, o motivo de Deus não estar falando comigo da mesma forma, é porque Ele quer que a igreja tenha certeza. Ele quer que andemos nesses grandes fluxos de tempo profético, mas precisamos resolver nosso tempo pessoal, e isso é relacional. Isso exige que nos reconectemos. Não pode ser feito à distância. Precisa ser feito em proximidade. Precisamos orar uns com os outros. É necessário haver pequenos grupos. É preciso haver momentos de conexão. Precisamos compartilhar. E isso deve ser feito sob a ótica da fé. Tem que ser operando e funcionando a partir das palavras proféticas que já foram dadas. E precisamos trazê-las para o nosso tempo agora, perguntando: Deus, o que está acontecendo? O marido está dizendo: você não pode ir agora. Não é o momento certo. Eu não sei o que está acontecendo com o nosso filho, mas temos uma colheita para tentar fazer. Então estamos tentando terminar o trabalho, enquanto todo esse trauma está acontecendo ao nosso redor. E o profeta não vê isso e não profetiza sobre isso, porque havia duas coisas acontecendo aqui. Você está pronto? Isso estava levando essa mulher para o próximo nível e estava liberando a unção da porção dobrada sobre Eliseu, para que ele pudesse ir para o próximo nível. Deus quer levar a igreja para o próximo nível. Agora,
E a única maneira disso acontecer é lidando com o trauma, lidando com a emergência, lidando com as palavras proféticas que estão em risco e lidando com as conexões relacionais que temos, nas quais precisamos dizer: não, eu não vou desistir, eu não vou morrer, meu filho não vai morrer, meu sonho não vai morrer. Esta palavra profética é verdadeira, ela vai se cumprir. Mas precisa haver uma certa urgência no espírito. Então ela se coloca aos pés do homem de Deus. Agora, ela era tão justa e o homem de Deus era tão santo que na primeira vez em que tiveram uma interação naquele quarto, ela ficou na porta e o profeta falou através do servo, porque ele não queria nem mesmo dar a aparência de que conversava sozinho com uma mulher casada. Então ela nem sequer entrava no quarto com ele, apenas ficava na porta e ele falava do quarto através do servo para a mulher e lhe dizia o que precisava. Mas agora, neste momento, não, isso não é ficar à distância na porta. Eu vou colocar minhas mãos neste homem de Deus, eu vou tocá-lo, ele vai sentir meu braço. Isso não é sobre se somos santificados. Não, nós já estabelecemos a santidade, já estabelecemos que temos o devido respeito e limites. Geazi está tipo, tire as mãos dele, você não pode tocar no homem de Deus, ele é santo. Não a afaste. A alma dela está angustiada. Isso não é uma ação imprópria, isso é urgência, isso é intercessão, isso é ela sacudindo e despertando o homem de Deus e a unção sobre o homem de Deus. Isso não é carnal, isso é espiritual. Eu pedi um filho ao meu Senhor, não disse eu, não me enganes. Ela disse, eu não pedi por isso. Deus quem disse isso. Então ele disse a Geazi, cinge os teus lombos e pega o meu funcionários. Vai pelo teu caminho e se encontrares alguém, não o saúdes. Não lhe respondas, malpense. Põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Tudo isso aqui, sobre não saudar ninguém. O que isso significa? Na cultura do Oriente Médio, se você encontrasse alguém pelo caminho, deveria saudá-lo. O que significa? Que deveria ter uma conversa com essa pessoa. E a todas essas trocas formais. Como está sua mãe? Como está seu pai? Como estão as crianças? Como está a fazenda? Como vai e volta. E você faria isso? Essas conversas poderiam durar 15 ou 20 minutos cada uma. E ele estava dizendo, olha, isso é urgente, tal, nem cumprimente ninguém. Eles vão entender, tá? Você só precisa passar por todas essas pequenas conversas, tá? E precisa manter o foco e permanecer no objetivo. Então ele está dizendo, vão haver coisas entre aqui e lá que podem te distrair, mas você precisa manter o foco. Coloque meu cajado sobre o rosto da criança. Coloque o símbolo da minha autoridade sobre ele. Eu não consigo chegar lá tão rápido quanto você pode chegar. Vá. E a mãe da criança diz, não. Tão certo como vive o Senhor e como vive a minha alma, eu não te deixarei. Ela ainda tem o próprio servo, então não há nada de inapropriado aqui. Ela não está completamente sozinha com o homem de Deus. E ele se levantou e a seguiu. Então ela monta naquele jumento, o servo está guiando o jumento, e ele vai seguindo logo atrás. E Geazi passou adiante deles, e colocou o cajado sobre o rosto da criança, mas não houve voz, não houve resposta. E ele voltou para encontrá-lo novamente. O símbolo não é suficiente. O pessoal não é suficiente. A nossa criança não foi despertada. O despertar pelo qual estamos clamando a Deus para trazer de volta todas as promessas, para reativar todas as palavras proféticas, para reiniciar a colheita, para nos trazer de volta ao fluxo dessas grandes palavras proféticas, que são, Deus está realizando, que são muito maiores do que o nosso contexto local, mas das quais o nosso contexto local também faz parte. Se é tempo de colheita aqui, é tempo de colheita em todo lugar. No Oriente Médio, o que eles estariam dizendo, naquela mesma, zona de tempo, ou naquela mesma região do mundo. E ele entrou, diz a Bíblia, ele chega a casa e eis que a criança estava morta e deitada sobre a sua cama. Agora ele entra
e fecha a porta sobre eles dois e ora ao Senhor e sobe. Agora, Bate, ele precisa se esticar. A Bíblia diz, ele foi e deitou-se sobre a boca dele, olhos sobre os olhos dele, mãos sobre as mãos dele e estendeu-se sobre a criança. É um desafio. Deus vai esticar o ministério. Por muito tempo, a unção da porção de dobrada tem sido contida. Nós não vimos a plenitude dela. Ele a possui, mas ela não está operando. Ele tem, mas está operando parcialmente. Ele está, mas ele está fazendo o que é necessário agora, mas sabe que ainda há muito mais por vir. Se vamos entrar na próxima etapa, sabemos que já temos, sabemos que fomos estabelecidos, sabemos que Deus está aqui. Você está me ouvindo hoje? Isso está fazendo sentido para você agora? Deus está pronto para abrir o próximo nível. Ele está pronto para nos esticar. E é por isso que precisa ser relacional. E por que não poderia ser apenas uma palavra profética? Porque é assim que ele sempre operou. Não. Você vai ter que encarar isso de frente. Você vai ter que olhar isso nos olhos. Você vai ter que ficar boca a boca com isso. E você vai ter que fazer com que sua vida triunfe sobre essa morte. A Bíblia diz, a carne da criança se aqueceu, mas ainda não havia fôlego. Então ele voltou e andou pela casa de um lado para o outro. Nós temos que andar nesse espaço. Nós temos que preencher esse espaço. E ele subiu e se estendeu sobre ele novamente. E quando ele se estendeu pela segunda vez, a criança espirrou 7 vezes. Ele disse, não, eu vou me estender de novo. Eu vou encarar a morte de frente. E a criança abriu os olhos, 7 espirros. Então, um espirro é algo que remove uma obstrução da respiração. Então foram 7 espirros. Meu pai disse que ia pregar sobre os 7 espirros do avivamento. Eu nunca cheguei a ouvir essa mensagem, mas eu gostaria de ter ouvido os 7 espirros. O que é isso? É realmente a remoção do obstáculo da respiração. E a criança abriu os olhos. Eu acredito que é exatamente aqui que Deus está agora, onde Ele está agindo neste momento, que Deus está esticando o ministério. Ele está esticando uma igreja. Ele está nos trazendo para uma nova estação de despertar. E a criança abriu os olhos e viveu. Esse mover de Deus vai viver. Essas palavras proféticas vão viver. E não importa o que tenha atacado. Não importa se há pecado, se há corrupção, se há inconsistência. Deus vai se aproximar disso, lidar com isso. Ele vai tirar, ele vai destruir. Algo precisou morrer primeiro para que houvesse ressurreição. Deus vai nos fazer deitar. Havia algo errado na criança. Havia algo errado naquela próxima geração. E então, se ele teve que dizer, minha cabeça, e depois aquilo teve que morrer. Mas quando ele foi ressuscitado, o que quer que tenha matado a criança, foi destruído, para que a vida que estava nele pudesse permanecer. Então tudo o que tem te matado vai morrer, para que você possa estar no seu estado perfeito, para que esta geração possa operar em seu estado verdadeiramente saudável e mais otimizado. Então Deus está nos conduzindo por esta estação de falar fé, e então viver isso e perseverar o quanto for necessário até que a criança desperte. Pai amado, neste momento especial de oração, nós nos colocamos diante de Ti e em nome de Jesus, pedimos humildemente que o Senhor venha reativar, restaurar e trazer à vida novamente toda a profecia local que foi dada para que se cumpra o Teu propósito em nosso meio. Renova, ó Deus, cada palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos a fazê-la se cumprir. Tu não mentiste. Tu não mentiste, Senhor Jesus. Tu não és homem para que mintas, ó Deus. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, pela tua palavra. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso será, como me foi dito.
Foi isso que o apóstolo Paulo disse. Quero que você declare isso agora. Será como me foi dito. Toda palavra profética, toda promessa é minha em nome de Jesus. Estamos orando por um despertamento agora. Estamos orando por um despertamento neste espaço que entregamos a Deus, neste quarto que entregamos a Deus. Estamos orando por um despertamento, Lahai, Uto, Shukuyata, que a terra trema e se abale. Ó Deus, que haja uma urgência, que haja um tremor no espírito, que algo aconteça agora, Pai. Que possamos encher este espaço. Ó Deus, que esta unção de porção dobrada, ó Deus, que possamos nos estender, ó Deus, olhos sobre olhos, olhos que vêm sobre, olhos que não veem, ouvidos abertos para ouvidos fechados, bocas que falam para, bocas que não falam, narizes que respiram para narizes que não respiram, corpos que estão mortos com corpos que estão vivos. Deus, traga-nos face a face, né, Senhor Jesus, para que a vida que está em nós, ó Deus, possa fazer, Senhor Jesus, com que a morte, ó Deus, seja removida. Hurikataia, Maracataia, Massataia, ó Deus, que os olhos se abram primeiro, que os olhos da criança, que os olhos desta geração se abram primeiro, e que todo bloqueio nos pulmões seja removido. Os espirros, ó Deus, os 7 espirros, libere-os, ó Deus. Que todo bloqueio de ar, ó Deus, todo bloqueio na garganta, seja removido em nome de Jesus. Quero que você guerre comigo por um momento agora. Pai, eu te agradeço, porque estás trazendo à igreja a maturidade, que não vacilaremos, não duvidaremos. Iremos, ó Deus, com tenacidade em nome de Jesus. E nós vamos nos conectar novamente. Vamos conectar novamente nossa fé com aquela unção profética nas montanhas. Eu te agradeço, Pai. Estamos falando disso agora. Tudo ficará bem. Tudo ficará bem. Tudo ficará e está bem. Este não é o fim. Não é aqui que tudo termina. Isto não é, nós não dizemos simplesmente, bem, eu tive um filho até ele fazer 12 anos. Acho que consegui meu filho. Bem, acho que recebi minha promessa. Acho que só tenho que aceitar isso. Não, nós não aceitamos isso como definitivo. Nós não aceitamos onde estamos como algo final. Nós não aceitamos que a última colheita seja agora e que é só isso. E mesmo que não teremos mais do que isso. Não, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos avançar. Nós vamos avançar e vamos dizer tudo está bem. Nós vamos confessar a palavra do Senhor. Nós vamos declarar fé. Tudo está bem. Tudo ficará bem em nome de Jesus. Agora, ó Deus, agora Deus, mais do que um cajado, mais do que um símbolo, que possamos sentir a substância deste poder milagroso, deste poder de ressurreição, desta vida de Deus. Ruhukim, Shadow Loria. Kamasi Alakashad, tira-nos do nosso lugar, ó Deus, do lugar da dúvida, do lugar da incerteza, e leva-nos para a certeza do poder da ressurreição em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito bem. Batam palmas para o Senhor e deem-lhe louvor. Dê-lhe louvor agora mesmo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu último pequeno segmento que eu tinha é que o fogo de Deus está caindo. Tudo o que é falso, tudo o que é mentira, não sobreviverá a esse fogo. A Bíblia diz, todo vale será aterrado e todo monte e colina serão abatidos. O que é tortuoso será endireitado e os caminhos ásperos serão aplanados. E toda carne verá a salvação de Deus. E foi isso que João Batista disse. Versículo 9. E agora, o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Lançada ao fogo. Aleluia. A Bíblia diz no versículo 16, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A pá está em sua mão, e ele limpará completamente a sua eira, recolherá o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O fogo de Deus está caindo agora.
e ele consumirá a palha. Ele consumirá a palha. Se você quer a multiplicação, se você quer que a vontade de Deus seja feita, precisamos nos entregar. Precisamos ser essa alma pura diante de Deus. Precisamos nos entregar para que a palha seja queimada e o trigo seja trazido para a sua colheita. Muito obrigado por fazer parte da nação de oração. Obrigado por fazer parte deste movimento. Vamos continuar orando, vamos continuar focados. E eu oro para que esses remas que compartilhamos hoje, essas diretrizes que demos hoje, possam te ajudar e te auxiliar em suas orações. Até a próxima vez. Deus te abençoe. Nós te amamos e vamos conversar com você novamente em breve.